por que será que a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros? Já parou para pensar que muitas oportunidades são perdidas por causa do medo, do receio, do medo de se expor ao público, do medo de falar, do medo de se apresentar? Já pensou isso? Quantas pessoas hoje perdem oportunidades que seriam muito boas para elas por receio de se expor, por receio de se comunicar? Eu sou o tipo de pessoa que entrou nesse grupo também, nas pessoas que tinham medo de se expor. E eu posso dizer com exatidão que eu já perdi algumas oportunidades de trabalho por causa do medo, por causa da vergonha, com medo de se expor. Para o próprio YouTube, que tem pessoas que têm medo de começar por receio do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão falar, do que os parentes irão pensar. Você já pensou uma coisa dessa? Que às vezes você está a um vídeo de poder viralizar, a um vídeo de poder conseguir audiência, de conseguir dinheiro, de conseguir audiência, e às vezes você não se coloca a pronto emprego, não se coloca para poder gravar com receio do que os outros vão pensar. Você já pensou que coisa ruim, né? Que estranho, como é que a gente pode ser assim tão besta, né? Se parar para pensar. Porque se a gente expor a nossa opinião e incomodar algumas pessoas, isso vai acontecer, não adianta. Se você parar para analisar, as pessoas têm medo de dar opinião, né? Medo de se expor, porque a fulaninha, a tia vai ver, a vovó vai ver no YouTube, vai ver um vídeo de eu falando aqui e vai ficar com receio do que elas vão pensar. Porém, isso é uma coisa que te limita muito, e não só te limita, mas como prende num mundinho onde você não consegue sair. E eu acho que a melhor forma de você combater isso é colocando sua cara a tapa aqui e fazendo isso acontecer. Porque, como eu disse, as pessoas que querem e têm vontade de poder fazer um canal no YouTube, de colocar suas opiniões aqui, elas têm que tirar esse receio e esse medo de desagradar as pessoas, porque o desagradar vai fazer parte. Mesmo que você faça tudo certo, sempre vai haver pessoas que vão te criticar por isso. Então eu sempre gosto de partir daquela premissa de que as pessoas de fato não se importam com você. Porém, elas gostam de opinar sobre aquilo que você está fazendo naquele momento, ou alguma coisa que você falou. Mas no fundo, elas não estão nem aí para você. E às vezes você fica se preocupando no que você vai falar, de como você vai dizer. E isso te filtra e te coloca numa caixinha onde você não pode ser você mesmo. E eu sempre falo isso, você tem que ser você mesmo, você tem que ser espontâneo. Mas eu sempre digo que você deve expor a sua opinião e você deve se expor a esse meio. Porque quando você tem um medo, quando você tem um receio, se você não trabalha isso, você vai deixar o medo tomar conta de você. E, por exemplo, gravar vídeos, eu sempre digo que você é 1 em 1 milhão. Você não é especial. Você não é mesmo especial, porque sua mãe falou, seu pai falou. Você não é especial. A diferença minha para a sua é que eu estou expondo uma opinião sobre o assunto, na qual eu acho relevante comentar com você. E a diferença é que há outros espectadores que têm receio de falar sobre aquilo que acham, aquilo que pensam. Talvez por receio. Mas tem uma opinião embasada e fundamentada em alguma coisa. Mas para não desagradar, acabam não falando. É a mesma coisa que eu falo sobre o gravar vídeos, cara. Eu sempre bato nessa tecla, que tem pessoas que deixam de fazer por isso. Já pensou a oportunidade que você está perdendo? Ou melhor, de documentar sua vida, de colocar aqui, de poder olhar daqui 10, 15 anos e poder rever as coisas que estavam passando na sua vida, fases que passaram na sua vida. Isso faz toda a diferença. E eu posso falar para vocês que eu sou o tipo de pessoa muito vergonhosa. Eu sou o tipo de pessoa que tem muita timidez. Eu sou tímido. Talvez não apareça aqui nas câmeras, porque é muito fácil você falar aqui pelas câmeras, né? Só que a questão é, eu tô batendo nisso há muito tempo, porque se eu sei que eu sou tímido, eu tenho que trabalhar essa timidez, eu tenho que tirar isso de mim, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que interagir. Até porque, na área que eu trabalho, que era de saúde, eu não posso ser tímido para chegar no meu paciente. Meu paciente pode estar morrendo, e se eu tenho a vergonha e o bloqueio de chegar no meu paciente e conversar com ele, de ver o que ele está sentindo, cara, é minha profissão, mas eu tenho que trabalhar minha profissão com a minha pessoa, e as duas têm que se alinhar. Se isso não se alinha, vai dar ruim. Quer ver um outro exemplo? Eu, em 2014, 2015, eu fiz Senai, fiz o curso de técnico em edificações.
E no Senai, eles trabalham com muitas apresentações. E eu tive que bater nessa tecla de expor a minha ideia e expor projetos. Porque se eu não trago isso para o Senai, se eu não me adapto à modalidade deles, eu ia deixar uma baita de uma oportunidade na mesa, que na época era o curso de técnico de edificações que eu recebia para estar lá. Imagina eu deixar de estar ali, de ganhar dinheiro, né? Eu, jovem, 16 anos, 17 eu acho, não, tava com 17 para 18, né? E perder uma oportunidade porque eu não conseguia falar. Eu falei, não, cara, não, isso para mim não. As pessoas não ligam de fato pro que eu sou. Elas não ligam, elas julgam momentaneamente, mas cara, 2 minutos depois nem sabe quem é você mais. Então não se prenda a isso. Se coloque numa posição de você tem que treinar e bater em cima disso. Até porque é que nem oratória, né? Se você tem dificuldade em oratória, o que eles vão fazer? Eles vão fazer você conversar, fazer você se apresentar e fazer você apresentar trabalhos. Conversar com pessoas diferentes, com outras pessoas, com outros tipos, né? Falar sobre coisas que você gosta, de coisas que você não gosta. É se expor. Então, não deixe isso daí tomar conta de você. Use isso a seu favor, porque de fato as pessoas não ligam para você. A questão é que você liga para a opinião delas. Olha que contraditório, né? É que nem você pegar e gravar na rua. As pessoas vão olhar, mas por curiosidade, porque isso é, né, não é rotineiro. Mas é uma coisa que as pessoas estão se habituando. Século XXI, né? Pegar um celular, tirar foto, gravar, é normal. Mas elas não vão ficar julgando você. No máximo é dar uma olhadinha ali e acabou. Então se coloca em situações que você tem que se desafiar. Faça isso, que eu tenho certeza que sua vida vai melhorar e você vai tirar esses bloqueios. Por mais difícil que seja, se coloque em situações da qual você se sente desconfortável, mas para que você possa modelar isso daí e ir melhorando cada dia mais. Isso vai fazer total diferença. Mas comece aos pouquinhos. Comece aqui, ó, pelo YouTube, converse com a câmera, troca uma ideia. Esse é o primeiro passo, que eu tenho certeza que você vai conseguir e vai fazer isso fazer a diferença na sua vida. Beleza? Outra coisa que eu não comentei com você é que há um tempo atrás, quando eu servi ao exército, pois é, eu tenho uma longa história para contar sobre isso, fiquei 8 anos lá, e talvez seja um vídeo aí que eu possa trazer para vocês, né? Vai depender do que vocês quiserem, né? Mas enfim, eu servi 8 anos lá e eu fiquei numa função que era na igreja. E nessa função eu tinha que ler as leituras principais do dia. No começo eu apenas lia a primeira leitura, né, que era uma leitura um pouco mais extensa, e o salmo. Alguns anos depois eu aprendi a tocar violão e lá eu tinha que ir no ambão, né, que é lá na frente da palavra, e eu tinha que tocar também, né? Então eu deixei de fazer as leituras para poder tocar. Tá vendo a diferença? Eu nunca me imaginei numa situação dessa, de ter que ler na frente de 400 pessoas, às vezes 800 pessoas, e às vezes até mais do que isso. E eu nunca imaginei de estar numa situação dessa. Porém, era uma coisa que eu encarei como um desafio. Falei, não, se eu estou aqui é minha missão. E se é minha missão, eu vou colocar isso daqui em prática. E aprendi a ler na frente de um público enorme, de conversar com pessoas, de expor algumas ideias. Isso para mim no começo foi muito cansativo, foi muito complicado, foi muito difícil, porque eram coisas que eu jamais imaginei fazer. A única experiência que eu tinha era no Senai. Agora imagina eu ler um texto que é um texto um texto bíblico, que geralmente tem palavras complexas, né? E você tem que ter entonação, você tem que saber conversar aquilo ali, você tem que saber ler aquilo ali. E eu tá em frente de 400 pessoas, 800 pessoas, com um telão ali, elas lendo junto. Eu falei, e se eu errar uma palavra? Né? E aí já veio na cabeça o julgamento, né? E aí, para melhorar, eu aprendi também a tocar violão. E aí foi onde eu comecei a tocar também as músicas na missa, né? Tocar no ambão. Então isso também foi uma grande experiência para mim, né? Porque eu também, além de não me imaginar lendo, eu jamais imaginei tocando o violão na frente de outras pessoas, né? Com medo de julgamento. Olha só como é que é a nossa cabeça. O quanto que ela nos limita em relação a essas coisas, né? E é o que eu falo para vocês. Se desafiem. Faça isso acontecer. Não tenha medo. Até porque as pessoas, elas podem olhar ali, como eu falei, podem até julgar um pouquinho, mas elas não vão de fato levar isso pro coração. Às vezes é um medo nosso.
E olha a oportunidade que eu iria perder se eu tivesse abraçado esse medo de não poder ler ali na frente das pessoas e não poder tocar violão ali em frente às pessoas, como se fosse uma apresentação, alguma coisa do tipo, né? Já pensou? Que oportunidade eu teria perdido, né? Pelo medo. Uma coisa que iria ficar me perseguindo a vida inteira. Então, se desafie, beleza? Faça acontecer, que eu tenho certeza que isso daí vai mudar a sua vida e vai mudar a sua pessoa. Grande abraço, nos encontramos aí no próximo vídeo.